A paz do Senhor, irmãos. E é com muita alegria que a gente está aqui para mais um dia compartilhar daquilo que o Senhor tem falado conosco. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Edson, que tem se colocado diante da presença do Senhor para ouvir a sua voz e transmitir a cada um de nós aquilo que está no coração dele, como um instrumento abençoado nas suas mãos. E que nesse dia nosso coração se escancare para ouvir a voz do Senhor, porque realmente Ele fala conosco. E nada melhor do que ouvir da boca de Deus para nós termos esperança. Nele nós podemos ter. Ele não falha, Ele não erra, Ele não se esquece, Ele sabe de todas as coisas. E a gente pode confiar com todo o nosso coração naquilo que Ele tem falado para nós. Por isso, nós vamos compartilhar essa quarta mensagem desse ano no tema esperança, que não é simplesmente um tema, é uma verdade para a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre Ele sabe, Ele não esquece. Romanos, o nosso texto base, Romanos 5:5, que diz a palavra do Senhor para nós. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É fácil perder a esperança. Quando olhamos ao nosso redor, é mais comum enxergarmos a tristeza, a injustiça e a maldade do que o bem. Realmente, os dias são maus. No entanto, Deus nos deu uma palavra e ela é esperança. Por que devemos crer diante de tudo isso? Você pode se perguntar se vale a pena acreditar. Sei que existem muitas pessoas que um dia acreditaram que Deus estava mesmo interessado nelas, mas agora já não tem tanta certeza disso. Porque todas as vezes que sofremos, nosso inimigo aproveita para erguer muros entre nosso coração e Deus. Mas nós não podemos deixar. Não existe mais muro, não existe mais nenhum véu, não existe mais nada que impeça de nós estarmos diante desse Deus maravilhoso que nos ama. Que nos ama muito, muito, muito mais do que nós o amamos. É incomparável. Não existe muros. Existe sim os braços abertos e um colo nos esperando e uma palavra de vida para as nossas vidas. Amém? Nessas horas, nós queremos crer, mas temos dificuldade em unir a mensagem que ouvimos com aquilo que vemos. Muitas vezes nós temos dado ouvidos à palavra do Senhor, mas aquilo que está acontecendo diante de nós é muito diferente. Mas nós não vivemos por vista, por aquilo que nós vemos. Nós vivemos por aquilo que cremos, naquele que cremos. E que não falha, que não erra, que não perde uma batalha. Que venceu por nós. E nós nele vencemos. Amém? Isso pode acontecer com todas as pessoas. Simplesmente porque somos humanos. E nós pensamos que Deus é como nós, mas Ele não é. Ele é um Deus de planos. Ele não é como nós, que paramos na metade, que duvidamos, que muitas vezes até desistimos no meio do caminho, mas Ele não. Ele tem planos. E o maravilhoso dessa palavra é saber que nos planos de Deus, os planos que Deus traçou, nós estamos incluídos. Nós fazemos parte. Isso não é maravilhoso, queridos? Saber que diante dessa grandeza, desse poder, desse imenso amor de Deus, Ele nos inclui nos seus planos. Deus tem planos para cada um de nós. Deus tem plano para Deus tem planos para nossas famílias, nossas vidas em particular. Deus tem planos para a sua igreja. Deus tem planos para a igreja de Cristo.
Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Quando estamos perdidos, Ele não está. Primeiro ponto para a gente meditar nesse dia. Quando estamos perdidos, Ele não está. Eu é que sei que planos, que pensamentos tenho a respeito de vocês. De nós, amém? Muito provavelmente você já se perdeu em seus pensamentos algumas vezes ao longo da vida. As várias ideias sobre alguma situação começaram a se confundir em sua cabeça, ao ponto de você não saber o que fazer. Isso pode nos levar a agir precipitadamente e inconsequentemente, ou nos paralisar e já não conseguimos sair do lugar. Mas com Deus não é assim. Quando Jeremias de Jerusalém escreveu a carta do capítulo 29 aos cativos da Babilônia, Deus estava dizendo que não havia se perdido nos seus atos, nas suas ações. Nem havia esquecido a conta dos anos, nem sequer deixou de zelar por cada uma das suas promessas, cada uma das suas palavras. Ele realmente sabe o que está fazendo. Deus tem propósitos em todos os seus atos, em todas as suas ações. Ele tem um propósito bem definido. Ele não age por impulso e depois se arrepende, como nós muitas vezes fazemos. Ele não se arrepende, ele não erra. Deus quer nos moldar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Ele deseja que sejamos maduros, realizados e completos. Ele realmente sabe o que está fazendo. E Ele quer gerar em nós o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Isso é tremendo e maravilhoso. E esse plano de Deus Ele vai cumprir se nós nos deixarmos, se nós nos entregarmos a Ele de corpo, alma e espírito. Ele vai gerar o caráter de Cristo e a mente de Cristo em nós. E nós vamos ser isso aqui, ó, maduros, realizados e completos. Aí está a nossa esperança. Não no que entendemos, mas naquele em que cremos e nos seus propósitos. Tem muitas coisas que nós vivemos no passado e nós não entendemos. Muitas coisas hoje nós não entendemos. E talvez nunca venhamos a entender. Mas nós confiamos que está tudo no controle desse Deus maravilhoso que nos ama. E que com todas as situações, Ele usa de todas elas para gerar em nós aquilo que está no coração dele para cada um de nós, amém? Isso tem que nos dar paz, isso tem que trazer alegria ao nosso coração, isso tem que trazer ânimo, força, confiança, amém? Se não enfrentarmos dificuldades, seremos sempre superficiais na vida cristã. E levaremos muito mais tempo para sermos transformados à imagem de Jesus. Deus não trabalha na superficialidade. Ele quer ir no profundo do nosso coração. Que nós nos entreguemos para essa obra maravilhosa. Tudo que é superficial não é bom. Ele quer o nosso coração íntegro, inteiro, completo. A nossa vida inteira. E aí a obra é completa e maravilhosa. Amém? O problema é que muitas vezes não conseguimos ver o que Deus está fazendo. E nos parece que nada vai acontecer em nossa vida. Mas lembre-se disso então. Nenhuma dor, lágrima
tristeza, dificuldade passam desapercebidos diante de Deus. Ele continua trabalhando para um propósito em sua vida, na minha vida, na nossa vida. Amém? Não é pelo que vemos, ou achamos, ou entendemos, ou sentimos mesmo, mas pelo que esperamos nele. Ele sabe o que faz. Amém? Ele sabe o que faz. Nossa parte só é confiar. Nossa parte só é descansar nele. Porque ele é poderoso para cumprir os seus planos e os seus projetos. Ele sabe o que faz. Amém? Que nesse dia isso esteja gravado no seu coração, como está no meu. Deus sabe o que faz. Nós só precisamos confiar. Segundo ponto para nós meditarmos nessa palavra. Quando nós esquecemos, Ele se lembra. Ah, Deus, Ele não se esquece. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Parece que cada dia estamos mais esquecidos. Às vezes atribuímos isso à idade, que chega para todo mundo, mas vamos ser otimistas. Todo mundo está esquecido hoje em dia. Qualquer pessoa com quem conversamos se queixa disso. Acredito que seja pelo número enorme de informações que recebemos atualmente. Esquecemos coisas simples, como datas de aniversários, ou responder ligações, mensagens. Esquecemos às vezes um compromisso já agendado, pré-agendado. Isso acontece com todo mundo. Talvez algum desses esquecimentos não tragam grandes consequências para nós, né? Não é verdade? Situações como essa, de repente, não traz consequência nenhuma para nós. Mas pior do que qualquer uma dessas coisas é que nos esquecemos do que Deus nos diz. Isso pode nos roubar. Quando nós nos esquecemos do que Deus nos diz, o inimigo nos rouba. Ele tenta de todas as formas e muitas vezes até consegue roubar a nossa alegria, nossa fé, nossa força, nosso ânimo, mas nós não podemos deixar isso acontecer. Sabe por quê? Porque ainda que nós esquecemos do que Deus nos diz, Ele nunca se esquece. Ele nunca se esquecerá do que diz. Quantas promessas, quantas coisas, quantos momentos Deus falou conosco, coisas grandiosas, maravilhosas que encheram o nosso coração. E nós esquecemos com o passar dos dias, do tempo. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar, para te lembrar. Ele não se esqueceu de nenhuma das suas palavras, de nenhuma das suas promessas, de nenhum dos seus planos. Tudo que Ele falou está registrado no seu coração e se cumprirá. Ele não se esquece das suas palavras, nem das suas promessas para o seu povo, para todos aqueles que nele esperam. Supomos que ele vai se esquecer das promessas, uma suposição, né? Só suposição. Supomos que ele vai se esquecer das promessas porque nós nos esquecemos. Como nós nos esquecemos, digamos que ele se esqueça também. Então perdemos toda a esperança, mas ele não esquece. Ele não esquece. Ele se lembra de todas, de cada palavra. Os pensamentos de Deus são tão bons. São pensamentos de paz e não de mal. E o resultado desses planos é um futuro melhor, cheio de esperança. Deus disse aos cativos que seu plano era providenciar para eles o futuro que eles desejavam. Há tantas pessoas tão preocupadas, tão angustiadas com o futuro, tão ansiosas, doentes, com o coração em desespero. Você precisa ouvir essa palavra e crer.
O Senhor providencia o seu futuro. Não se preocupe. Foi assim desde o momento que Ele nos gerou no ventre da nossa mãe, que Ele sonhou conosco e nós fomos gerados no ventre da nossa mãe. O Senhor já tinha planos, propósitos. Ele cuida dos nossos dias, Ele cuida da nossa vida. Ele tem um futuro maravilhoso reservado para aqueles que esperam nele e confiam. Um futuro que nós desejamos. Nós não desejamos nada de mal para nós. Não desejamos nada de mal para os nossos. Imagina Deus, Ele quer cumprir estes planos, esse futuro que nós desejamos. Deus tem prazer em satisfazer o nosso coração. E através dos seus planos, Ele vai fazer isso. Não é que talvez Ele esteja pensando, Ele vai fazer isso. Os planos de Deus não são frustrados. Mesmo que seja incompreensível aos nossos olhos, os momentos em que nós não podemos enxergar com clareza isso, mesmo que já tenhamos esquecido qual a promessa final, Ele não esqueceu. Ela se cumprirá completamente. Em nome do Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a nossa esperança, onde está a nossa vitória. Com quem está a nossa vitória? Ele é a nossa vitória. Podemos ter nos esquecido, mas Ele não. Nossa vida é um livro diante de Deus, desse Deus onisciente, que lembra de cada suspiro, cada lágrima, cada oração, mas principalmente que lembra de cada palavra que nos disse. Busca aí no teu coração. Tenho certeza que nos momentos mais difíceis o Senhor te falou coisas grandiosas, maravilhosas, especiais, que te tiraram lá do vale e te colocaram num monte bem alto. Se você esqueceu, traz a sua memória. E ainda que você não se lembre, Ele não esqueceu e Ele vai cumprir essa palavra. Ele lembra de cada palavra. Nós esquecemos tantas coisas, mas Ele lembra de cada palavra que nos disse. E nos ama e vai cumprir isso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Ele não se esquece, Ele não se esquece, Ele não se esquece. A Bíblia está repleta de textos, de palavras sobre esperança. Ela está recheada de esperança. E Deus não se esqueceu de nenhuma delas. Não tem uma palavra, não tem uma promessa na Bíblia, nas Escrituras, que deixarão de ser cumpridas. Ainda que eu e você não creia, viu? Ainda que ninguém creia, elas se cumprirão. Porque foi Ele quem disse. Ele quem disse. Mas nós cremos, nós confiamos. O nosso coração está guardado nele. Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. E nós cremos na verdade da palavra de Deus. E ela se cumprirá integralmente nas nossas vidas, na nossa família, no nosso ministério. Em nome de Jesus. Então espere pela resposta de Deus. Mesmo que ela demore, não significa que ela não vai se cumprir. Existe um tempo para todas as coisas. Um tempo determinado para todas as coisas. Existe uma obra a ser realizada nesse tempo. E nada vai chegar nem antes nem depois, no momento certo, no momento que Deus planejou. Amém? Porque Ele sabe, Ele não se esqueceu. Que essa verdade esteja no seu coração e no meu coração. Ele sabe, Ele não se esqueceu. Que nesse dia seu coração se encha de esperança, de alegria, de ânimo, de força. Nós não dependemos de palavra humana. Nós não estamos guardados numa palavra humana, numa promessa de homens como eu e você que falhamos. Nós estamos guardados na promessa de Deus, do nosso Pai, o amado da nossa alma, o querido das nações,
o Todo-Poderoso, que diante dessa grandeza tremenda, fez planos para as nossas vidas e vai cumprir. Ele não se esquece. Guarda isso nesse dia. Tudo que Ele te disse, ainda que você esqueceu, ou ainda que você falou, eu não consigo mais crer. Ele não esqueceu. E Ele vai cumprir, Ele vai fazer, Ele vai realizar. Porque a sua obra é uma obra de amor. E aquele que ama, segue até o final. E para nós que cremos, para você, se você não crê, creia hoje. Para nós que cremos, não tem um fim. É eternamente vivendo essa alegria, essa paz, essa promessa, vivendo essa eternidade de bênção. Para aquele que crê, não existe um fim, existe uma eternidade de paz, de alegria, de sustento, de amor, de presença de Deus. Tudo aqui passa muito rápido e nós temos que aproveitar esse tempo para nos achegarmos ao nosso Deus. Ele está nos dando um tempo para nós nos achegarmos a Ele, para que a obra dele seja completa. O céu tem que ser gerado em nós aqui. Como que pode uma pessoa achar que vai chegar ao céu se ela não busca as coisas que são do céu aqui? Se elas não creem, se elas não amam, como que nós vamos poder chegar ao céu se o céu não for gerado em nós aqui nessa terra? Então permita que o céu seja gerado no seu coração. Receba esperança, receba vida, receba alegria. Você pode confiar, eu posso confiar, nós podemos confiar, porque Ele é poderoso para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. O que Ele disse aqui para nós na sua palavra, que é a verdade, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Eu é que sei, é Ele dizendo, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, mas para dar-lhes um futuro e uma esperança. Essa é a palavra de Deus para nós. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Nós só temos que crer, nós só temos que confiar e esperar aquilo que Ele está fazendo. Ele sabe de todas as coisas e não se esquece. E acima de tudo isso, Ele nos ama muito. Ama a mim e a você, ama cada um de nós, a ponto de dar o seu Filho por cada um de nós. Fica na paz, em nome de Jesus.